IA e redes sociais nas eleições. Então, assim, há um tempo atrás, eu trouxe para vocês uma coisa bem no início do ano, dizendo assim, ok, a gente vai precisar ter regras para definir como é que a IA e as redes sociais vão ser usadas nas eleições, e todo mundo estava prestando muita atenção nisso, porque, né, de 2 anos para cá, desde a última eleição, a tecnologia de deepfake melhorou muito, a tecnologia de IA generativa no geral, para textos, áudios, voz, vídeo, melhorou muito. Já chegou no ponto onde dá para criar coisas do nada, entre aspas, que são muito fáceis de confundir com a realidade. E daí eu só quis trazer esse vídeo para ser bem direto ao ponto. O que a gente pode esperar das regras para a eleição, das regras que o TSE definiu. E daí eu trouxe vários links aqui que vão estar no roteiro e vão estar para vocês lerem um pouco melhor. Porque na realidade é simples assim, mas tem muitas áreas cinzas e provavelmente nós vamos ter alguns casos que quando começar as campanhas, né, e quando eventualmente acabar a eleição, nós vamos ter vários casos para analisar do que vai estar acontecendo. Não tem muito como prever o que vai acontecer, tá? Então, olha só, nesse artigo aqui da EBC, tá, entenda as regras do TSE, eu só tirei algumas coisas importantes resumidas aqui do artigo, né, mas fica aqui a referência para vocês, esse artigo que já é de alguns meses atrás, falando, a exigência de rótulos de identificação de conteúdo multimídia fabricado, qualquer material visual feito por meio de inteligência artificial, deverá trazer o aviso explícito sobre o uso da tecnologia. Então, vai ter que estar escrito, esse conteúdo foi feito por IA. Restrição ao uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha. Fica proibido simular conversas com o candidato ou outro avatar que aparente ser uma pessoa real. Então, pelo que eu entendi, sua campanha pode ter um chatbot que está falando sobre a campanha, está conversando com as pessoas, porém, ele não pode fingir ser uma pessoa real, não pode fingir ser o candidato. Então, quem lembra do menino lá que queria ter uma vice, que era uma IA, isso é permitido. Ele só não pode dizer que o bot dele lá é ele ou que é uma pessoa real. O bot tem que dizer, e aí eu sou um bot de eu tô conversando contigo e eu sou uma inteligência artificial. Vedação absoluta, seja contra ou a favor do candidato de uso de deepfake. Conteúdo fabricado em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos e que tenha sido gerado ou manipulado digitalmente para criar, substituir ou alterar a imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia. Não pode deepfake. Em resumo, é isso. Tá? Mesmo que seja o próprio candidato criando um deepfake dele dizendo eu sou o candidato e eu vou fazer isso e tal, que nem o cara lá tem o vídeo sobre o Biden de IA, né, que o cara sugeriu que o Biden deveria ter deepfakes dele, que vou mostrar um Biden um pouco melhor. No Brasil está proibido qualquer tipo de deepfake. Paralelamente, os provedores de aplicações na internet, redes sociais e aplicativos de mensagem, por exemplo, ficam obrigados a retirar do ar, sem a necessidade de ordem judicial, contas e materiais que promovam condutas e atos antidemocráticos e também discurso de ódio, como racismo, homofobia, fascismo e qualquer tipo de preconceito. Isso é o que está escrito aqui. O mais difícil vai ser como eles vão ativar as redes com relação a isso, porque eu já disse, por exemplo, o que vai acontecer quando isso acontecer no Twitter, sendo que o Elon Musk está dizendo que ele não vai fazer nada. E pelo que eu entendi, eu vou recomendar uns vídeos para vocês de umas pessoas comentando um pouco melhor aí. A ideia seria que as redes sociais tivessem preparadas para atuar nisso, tivessem as ferramentas para esse tipo de denúncia, tivessem as ferramentas para que pudesse ser retirado o conteúdo ali. E se elas vão fazer isso ou não, não sei. Eu acho que várias devem estar se preparando para isso, tá? E daí, essa outra aqui eu trouxe da Folha, que é de agora. Ela fala um resumão das coisas. Tava bem boa essa matéria, então eu vou recomendar essa aqui, ó. Campanha eleitoral começa com novas regras para redes sociais e IA, entenda. Não vou ler toda aqui para vocês, porque eu tô querendo ser mais resumido, mas eles fizeram um resumão. Só para mostrar para vocês aqui, é bem completo esse artigo, eu recomendo, porque ele fala quais os limites do debate eleitoral na internet, qual a punição para o anonimato via internet quando tu estiver divulgando algum tipo de informação que fira alguma coisa de forma anônima. É permitido impulsionar propaganda política, deepfake é proibido, tem todas essas coisas aqui, e tem um resumão aqui embaixo. Daí, olha só. Na internet, coisas que não pode. Divulgar fatos sabidamente inverídicos, crimes eleitorais como calúnia, injúria e difamação, discurso de ódio, desinformação contra o processo eleitoral, anonimato, impulsionamento de propaganda de partidos e candidatos feito por eleitores e empresas. Isso quer dizer, não pode pagar para impulsionar a campanha de um candidato. Basicamente, você não pode fazer um post pago impulsionado por você mesmo que está fazendo propaganda de um candidato, tá?
Impulsionamento de conteúdo com propaganda negativa contra adversários também não pode impulsionar. No caso, impulsionar é pagar para que ele vá mais longe. Deepfake, contratação de influenciadores para fazer public post. Não dá para o influenciador fazer o publi para candidatos. Disparo em massa e uso de telemarketing. E algo importante sobre essa questão do disparo em massa é que, assim, os bancos de dados sobre eleitores, telefone, perfil, todo esse tipo de coisa, eles não podem ser usados pelas campanhas. Então, digamos que tu tem uma ONG que tem um banco de dados de pessoas, que você coletou esse banco de dados, as pessoas consentiram em te dar esses dados e tal, e tu quer dizer, ok, vou criar uma mailing list do meu candidato baseado nisso. Isso não pode, porque tu só pode usar para tua campanha os dados dos usuários, seja para mandar disparo em massa, seja para mandar telemarketing, seja para mandar fazer perfilamento de algum tipo de coisa, se tiver explicitamente a permissão da pessoa para isso, tá? Então a campanha vai ter que construir os seus bancos de dados para usar isso. Como isso vai funcionar, né? Se vai dar para denunciar e tal, não sei, mas é isso que está escrito e isso é bastante importante, tá? E a gente sabe, né, que rola uns bancos de dados frio aí de dados, principalmente o Brasil, com todos esses vazamentos. A gente já falou aqui várias vezes que vaza site o tempo inteiro, o pessoal tem endereço, tem CPF, tem todas essas coisas, então isso aqui é um ponto bastante importante e as campanhas vão ter que se atentar para a LGPD também, né? A Lei Geral de Proteção dos Dados, quando elas estiverem manipulando esse tipo de dados também. Pode, tá? Propaganda paga feita por candidatos e partidos via impulsionamento fornecidos pelas próprias plataformas. Então, para impulsionar um conteúdo político, para pagar para ele ir mais longe, tem que ser as campanhas, tá? Usar IA, com exceção do deepfake, então pode usar IA, né? Não pode deepfake, desde que indicado de modo explícito. Então vai ter que estar indicado, esse conteúdo é gerado por IA. Tá. Chatbots e avatares, desde que não simulem interlocução com o candidato ou outra pessoa real. Manifestação espontânea dos influenciadores. Então os influenciadores podem falar: apoia o tal candidato, esse cara é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é não sei o que. Não pode ter o public post, não pode ter o impulsionamento desse tipo de conteúdo, mas pode falar. Na rua, tá? Daí já vou falar sobre isso, que sai um pouco da tecnologia, mas já que a gente tá no artigo. Não pode. Outdoors, trios elétricos, a não ser para a sonorização dos comícios, e showmício e live-mício. E esse live-mício é a nova categoria que surgiu com a internet, que é a live em apoio de um candidato, né? A live do candidato que vai ter show, que vai ter evento e vai ter não sei o que, isso não pode acontecer também. Live showmício, tem um show na live, pelo que eu entendi. Tem melhor explicado no artigo. Pode, tá? Candidatos podem participar de passeatas, carreatas e caminhadas até às 22 horas do dia 5 de outubro. Colocar mesas para distribuição de material de campanha e uso de bandeiras, desde que sem dificultar a passagem, até 22 horas do dia 5 de outubro. Distribuição de materiais gráficos como santinhos e panfletos liberados até 22 horas de 5 de outubro. Comícios são permitidos até 3 de outubro, entre 8 horas e 24 horas, à exceção o comício de encerramento de campanha, que pode ser prorrogado por mais 2 horas. Participação de artistas em eventos de arrecadação. Os artistas podem participar dos eventos, só não pode aquela figura do showmício lá. O artigo explica em mais detalhes, explica um pouco melhor, recomendo vocês darem uma lida, principalmente se vocês estão se candidatando, se vocês conhecem candidatos na sua cidade, é legal as pessoas estarem bem por dentro disso. E daí eu vou recomendar para vocês esse canal desse cara aqui, eu achei legal, ele aparentemente é um advogado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Dr. José Milagre, tá? Ele é um advogado, pelo que eu entendi, ele é especializado em tecnologia, crimes cibernéticos, todas essas coisas. Esse conteúdo dele é um pouquinho mais antigo, mas ele é bem legal, porque ele lê a proposta inicial, que foi basicamente a mesma proposta que acabou ficando para a questão do uso das redes sociais e IA na eleição. Pontua algumas coisas sobre isso, que eu acho que é bem interessante, principalmente se vocês trabalham na área, se vocês vão trabalhar na campanha de alguém, se vocês conhecem, isso aqui é importante, né? E, enfim, essa talvez seja uma das eleições mais caóticas também para quem está trabalhando nisso, porque tem todas essas regras novas, tem todas essas coisas que nunca aconteceram antes, dos deepfakes, dos áudios, né, falsos, das imagens, criar jingle generativamente, criar texto generativamente. Então eu achei importante dar uma olhada nisso. E esse outro vídeo dele aqui também, que ele fala do como identificar e denunciar deepfakes, e daí eu acho a parte da denúncia é mais importante. Ele explica todas as instâncias que tu pode denunciar, quais os problemas e tal. Na parte de identificar deepfake, ele fala um negócio do tipo, se a pessoa não está olhando diretamente para a câmera, você desconfia. E daí eu pensei, cara, eu nunca olho diretamente para a câmera no conteúdo que eu faço.
Eu tô sempre olhando para outros coisas da tela. Então talvez vocês estejam vendo um deepfake aqui, tá? Só para avisar vocês. E daí, assim, isso é um resumão sobre a questão da IA nas eleições. Provavelmente a diversão do canal Teclas aqui vai ser quando tiver rolando os casos e sair notícias sobre os abusos que vão rolar do negócio, sobre a zona cinza, sobre todas as coisas estranhas que acontecerem. Talvez a gente faça isso depois da eleição. Espero que não seja um caos total. Essas leis aqui, tipo, essas disposições parecem fazer sentido para várias das coisas que eu consigo imaginar que poderia dar errado, mas a gente sabe que o brasileiro é muito criativo. Então, basicamente, espero que vocês tenham pegado o esquema, espero que vocês entendam aí e tomem cuidado, porque a internet fica muito louca, assim. Basicamente, a internet, nas últimas eleições, é a própria encarnação da sessão eleitoral no dia da eleição, em que começa a jogar santinho para tudo quanto é lado, as pessoas com bandeira. A internet tem sido isso, então andem com cuidado. Muito obrigado. Como diria Kunitaka, nós se vê por aí. E falou.